boa tarde. Sexta-feira, 30 de outubro de 2020. Hoje é o dia do balconista, dia do comerciário, dia do fisiculturista. Está no ar o Boletim Guará. Daqui a 2 semanas, os eleitores vão às urnas para escolher prefeito e vereadores. Participar desse momento democrático é a marca da TV Guará. O nosso jornalismo, de forma séria, isenta e imparcial, abre espaço aqui para todos os candidatos e também para você, eleitor. Por isso, apresentamos hoje a terceira pesquisa de intenção de votos para a Prefeitura de São Luís. A pesquisa Interpreta TV Guará foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral no dia 24 de outubro de 2020, com o número MA 02983/2020 e ouviu 1.000 eleitores nos dias 24, 25 e 26 de outubro de 2020. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, com um intervalo de confiança de 95%. Vamos aos cenários? Bom, no primeiro cenário, na espontânea, não foram apresentados os nomes dos candidatos e o eleitor diz em quem pretende votar. Foi perguntado: se as eleições fossem hoje, em quem você votaria para prefeito de São Luís? Acompanhe. 34,7% dos entrevistados responderam que votariam em Eduardo Braide para prefeito de São Luís. Duarte Júnior aparece em segundo, com 19,4% das intenções de votos. Rubem Júnior em terceiro, com 13,7%. Depois vem Neto Evangelista, com 12,3%. Bira, 3,7%, Geisael, 1,3%, Silvio Antônio, 0,9%, Iglesias Moisés e Franklin Douglas, ambos com 0,2%, Restes Dias, com 0,1%. 1,1% respondeu que votaria branco nulo. 12,4% disseram que não sabem ou não responderam. Em outro cenário, na estimulada em que são apresentados os nomes dos candidatos à Prefeitura de São Luís, foi perguntado: sendo esses os candidatos a prefeito, em quem você votaria? Eduardo Braide lidera com 36,8%. Duarte Júnior vem em seguida, com 20,8%. Rubem Júnior em terceiro, com 14,4%. 12,7% responderam que votariam em Neto Evangelista. Bira, 4,1%. 1,5% dos entrevistados respondeu que votaria em Geisael Marques. Silvio Antônio, 0,9%. Iglesias Moisés e Franklin Douglas empatados com 0,3%. Restes Dias aparece com 0,2% das intenções de votos. 1,3% respondeu que votaria branco nulo e 6,7% não sabem ou não responderam. E também foi levantada a rejeição dos candidatos à Prefeitura de São Luís. Perguntaram: em qual desses candidatos a prefeito você não votaria? De jeito nenhum. Silvio Antônio aparece como o mais rejeitado, com 11,7%, seguido de Franklin Douglas, com rejeição de 11,4%. Neto Evangelista vem em seguida, com 11,1%. 10,4% dos entrevistados responderam que não votariam em Iglesias Moisés. Geisael foi rejeitado por 9,4%. Restes Dias, 8,9%. Eduardo Braide, 8,8%. Bira, 8,2%. Duarte, 5,6%. O candidato menos rejeitado é Rubem Júnior, com 3,9%. 7% responderam que não rejeitam nenhum dos candidatos e 3,6% em nenhum deles, ou seja, rejeitam todos.
A pesquisa Interpreta TV Guará foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral no dia 24 de outubro de 2020, com o número MA 02983/2020 e ouviu 1.000 eleitores nos dias 24, 25 e 26 de outubro de 2020. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, com um intervalo de confiança de 95%. A pesquisa também traz o cenário espontâneo para vereador. Não foram apresentados os nomes dos candidatos à Câmara Municipal de São Luís e foi perguntado: se as eleições fossem hoje, em quem você votaria para vereador? A pesquisa completa, inclusive, com o cenário para vereador e avaliação dos governos municipal, estadual e federal, você acompanha a partir das 14 horas no portal guará.com e também no Jornal da Guará, que começa às 6h30 da noite. Agora trazemos para você acompanhar um cenário comparativo entre as duas últimas pesquisas de intenção de votos para a Prefeitura de São Luís, contratadas pela TV Guará junto ao Instituto Interpreta. Na última segunda-feira, dia 26, apresentamos aqui a primeira pesquisa Interpreta TV Guará e hoje a segunda pesquisa. Neste cenário, há um comparativo entre os 4 primeiros candidatos com as respectivas pontuações. Acompanhe aí. Eduardo Braide subiu nas intenções de votos para a Prefeitura de São Luís. Na pesquisa Interpreta TV Guará, do dia 26 deste mês, o candidato marcou 35,1%. E na pesquisa divulgada hoje, sexta-feira, 36,8%. Duarte Júnior permanece em segundo lugar. O candidato subiu de 18,8% para 20,8%. Neto Evangelista foi o único candidato entre os 4 primeiros colocados que perdeu a preferência entre os entrevistados. Na primeira pesquisa, chegou a 14,4%. Hoje, caiu para 12,7%. E Rubem Júnior subiu de 13,6% para 14,4%, assumindo a terceira colocação. Agora é hora do intervalo, é bem rápido. Eu volto já aqui com o Marcos Saldanha no estúdio para fazer a análise da terceira pesquisa de intenção de votos para a Prefeitura de São Luís. Não sai daí, a gente volta já. Voltamos e já com o Marcos Saldanha aqui no nosso estúdio. Marcos, boa tarde. Boa tarde, Bianca. Boa tarde você aí de casa. Marcos, há exatamente um mês estávamos aqui na primeira pesquisa de intenção de votos, já estamos na terceira. Segunda-feira estivemos aqui no Boletim Guará apresentando a segunda, agora a sexta, a terceira. Marcos, a gente já percebeu aí uma diferença nos números. É normal nessa fase de campanha, nesse momento intenso, já ter essa mudança em menos de uma semana? Sim, é muito normal e essa é a tendência, né? À medida que o volume de campanha dos candidatos vai aumentando, a gente vai tendo uma definição muito maior. E digo mais, esses dados, eles não estão consolidados no sentido de cristalizados, não. Tem muita coisa, porque a gente sabe que a característica da eleição de São Luís é uma eleição de chegada, ali da última semana, dos últimos dias. E os dados, eles vêm mostrando exatamente aí essas alterações. Ao mesmo tempo que é muito interessante, quando a gente vai utilizando o mesmo instituto no intervalo pequeno de tempo, fica muito mais confiável o monitoramento dos cenários eleitorais. Então isso aí, que a gente tem essa oportunidade que a TV Guará está dando, ela é preciosa para que a gente possa ter os resultados. Por exemplo, a gente vai acompanhando já algumas mudanças, algumas diferenças em relação ao anterior, em menos de uma semana. Eu queria justamente te perguntar isso, Marcos. Na segunda-feira a gente já estava aí com uma tendência de segundo turno, entre 2 candidatos especificamente, mas agora a gente percebe uma alteração em que aquele que estava em quarto subiu para terceiro. Será que a gente pode dizer hoje ainda que existe um segundo turno entre candidato A e B? Pois é,
O que pode dizer é que vai haver segundo turno. A gente já sabia isso antes da eleição começar, do período eleitoral, pelo número de candidatos e pela qualificação de todos os candidatos, pelo menos os principais candidatos. A gente tem visto isso nas sabatinas, a gente tem visto isso nas entrevistas, é um pleito muito mais qualificado que a gente teve anteriormente. Por isso a gente tem uma tendência a não ter uma grande concentração de votos. Então a gente vê um primeiro colocado que não ganha as eleições em primeiro turno, não só nessa pesquisa, mas a maioria das pesquisas vem sinalizando isso. Então, o que acontece? O cenário que vai se desenhando, ele ainda não define em absoluto quem vai estar no segundo turno, mas ela já pode afirmar, pela margem de confiabilidade de 95% e pela margem de erro da pesquisa de 3%, que nós teremos terceiro turno. Ou seja, segundo turno. Porém, quem vai para o segundo turno, do primeiro ao quarto colocado, as chances ainda estão abertas, porque ali, uma semana antes da eleição e até 3 dias antes da eleição, a gente pode ter aí um sprint, a gente pode ter uma corrida de alguém. Ou seja, os dados, eles estão muito dentro da realidade do que vem acontecendo nessa semana. Por exemplo, a gente tem a entrada do governador Flávio Dino muito mais presente na eleição. Ele tem se manifestado, ele tem se posicionado mais. E pela aprovação que ele vai tendo no governo, os candidatos que ele apoia e o candidato do partido dele, é claro que faz sentido o crescimento que ele vai tendo. Porque ele é o maior puxador de voto, né? O maior cabo eleitoral. Então, à medida que ele se manifesta mais em favor dos candidatos, você vai tendo essa mudança. Então, se a gente comparar a última pesquisa, a gente tem, por exemplo, o número de pessoas que não sabiam ou não responderam em quem votar, ele era 7,3%. Agora já caiu para 6,7%. O número de pessoas que votariam branco ou nulo era 2,5%, caiu para 1,3%. O que significa? Mais pessoas já assumindo a intenção de votar em um candidato. Então, o peso do governador nessas eleições, ele já se mostra nessa movimentação dessa semana maior. Ou seja, o presidente Bolsonaro, ele esteve aqui na capital e a gente não sabe qual é o efeito que vai ter. Então, uma próxima pesquisa pode afirmar se a rejeição que ele tem ou a aceitação que ele tem para um candidato ou para outro, se isso vai ter algum peso. Então, quem sabe até depois do último debate que vai ser realizado aqui na TV Guará. Exatamente. As sabatinas que não terminaram, as sabatinas terminam amanhã. Então tem candidato ainda essa semana e semana que vem, vão ter mais 2 dias, segunda e terça, que o eleitor vai ter a oportunidade de ver um candidato falar por 50 minutos, praticamente 1 hora de programa, né? Então são pessoas que não teriam espaço em local nenhum, que tem essa chance. Não à toa, os primeiros colocados que você tem aí, o Braide, o Duarte, o Neto e o Rubens, são pessoas com maior tempo de TV. E os demais acabam tendo uma rejeição maior porque tem menos volume de campanha e menos tempo de TV. Então a gente pode ter ainda alguma alteração nesse cenário. A gente tinha, por exemplo, o Iglesias como o mais rejeitado, já não é o mais rejeitado, já conseguiu fazer uma alteração. Então a rejeição do Braide diminuiu, do Bira, que na primeira pesquisa era muito menor, já caiu bastante, né? O Duarte e o Rubens. Ou seja, esses 4 candidatos que estão na ponta, eles também têm uma rejeição menor. Então essa disputa deve se acirrar mais ainda, se acentuar mais ainda, e os dados devem ter mais alterações ainda mais daqui para frente. Marcos, na primeira pesquisa eu me recordo bem que os candidatos que menos tinham tempo de televisão, menos conhecidos, eram os mais rejeitados, mas agora isso está mudando, né? Pois é, porque aí você vai tendo engajamento nas redes sociais, entrevistas, sabatinas e o próprio debate. Ok, Marcos, muito obrigada. Você volta às 18h30 no Jornal da Guará e depois tem sabatina, né? Depois tem sabatina, vamos lá. Jornal da Guará com Hugo Reis à noite. Muito obrigada, isso mesmo, tá? Eu que agradeço. Voltamos já depois do intervalo. Estou de volta para te contar que tem sabatina hoje, segunda-feira é a última. Bom, a de hoje é logo depois do JG e será com o candidato Neto Evangelista do DEM. O papel das sabatinas para o processo eleitoral em São Luís é algo que já é marca da televisão. A ideia é de poder conhecer melhor cada candidato com tempo igual de programa. Hoje o time de jornalistas vai ser composto por Geraldo Jensen, Marcos Saldanha, Felipe Clã e Adalberto Júnior. Destacando que dia 5 de novembro acontece o debate aqui na TV Guará com todos os candidatos.
E o Boletim Guará de hoje fica por aqui. Outras notícias você acompanha ao longo da nossa programação e no Jornal da Guará, logo mais à noite. Vem aí o horário eleitoral gratuito e logo depois tem Danilo Quixaba com Fazemos Qualquer Negócio. Obrigada aí pela tua companhia, um ótimo fim de semana para você e até a próxima. Tchau!